As meninas chegaram no domingo. Elaine, Fernanda, Zuleika, Regina e Corina chegaram pela manhã. Raquel, Dana, Beatriz e Luísa chegaram à tarde. Lalá as recebeu com o entusiasmo que lhe era peculiar e lhes apresentou Moira. As jovens ficaram entusiasmadas com a novidade e deram as boas-vindas à moça. Entregaram agrados que traziam para Lalá, como fazia sempre ao retornarem à pensão, e subiram para seus quartos. Soninha chegou pouco antes de Ana Carolina, a qual veio com Bernardo, já no fim da tarde. Moira estava sozinha na recepção, atualizando um fichário quando eles entraram. Olá, você deve ser Moira, auxiliar de Lalá. Havia um sorriso alegre e sincero nos lábios da moça. Eu sou Ana Carolina e esse é Bernardo, um grande amigo. Bernardo sorriu-lhe. Ah, falei com você alguns dias atrás. Você me deu o número do telefone da casa dela, lembra? Moira retribuiu o sorriso. Ah, sim, me lembro. Satisfação em conhecê-los. Me deem licença, vou buscar Lalá. Onde ela está, Moira? Na cozinha. Não me demora, Bernardo. Fique à vontade. Ana Carolina se afastou. Bernardo voltou-se para Moira. Seu rosto não me é estranho, Moira. Tenho a impressão de tê-la visto antes. Pois eu acabei de chegar em Goiânia? Na certa, o rapaz a confundiu com uma outra pessoa. Deve de ser alguém parecida comigo. É possível. Ele concordou, porém não muito convencido. Se considerava um bom fisionomista. Iria se lembrar. De onde você é? Sou de Canteiros. Conhece? Ela se sentia orgulhosa de sua cidade. Canteiros. Ele ficou pensativo por um momento. Não conheço. É uma cidade bem bonitinha. As cachoeiras e bosques de lá atraem muitos turistas. Eu sei, já ouvi falar. Meio constrangido, ele passou a mão na nuca para disfarçar. Não quer se sentar? Moira notou a súbita mudança na expressão facial do rapaz, mas fingiu não perceber. Eu estou bem, não vou me demorar. Ana Carolina faz questão de me apresentar a Lalá. Por mim, eu viria numa hora mais propícia, mas ela acha que tem que ser agora. Fazer o quê? Ele forçou um sorriso que não chegou em seus lábios. Lalá é uma doçura de pessoa. Moira se sentia confortável diante do moço. Para sua surpresa, a timidez não a importunava. Bernardo tinha uma aura esverdeada e uma voz envolvente. Ah, aí vem elas. Bernardo voltou-se para as duas. Atraída pelas vozes, Soninha apareceu na escadaria. Lalá, esse é Bernardo Lamounier, um grande amigo. O rapaz se aproximou, segurou as mãos de Lalá beijando-as e fazendo o coração da mulher se derreter no calor daquele gesto tão cavalheiro. É um prazer imenso estar diante de você, Lalá, pois já a conheço através dos inúmeros elogios atribuídos à sua pessoa, tecidos por Ana Carolina. As minhas meninas são muito bem pagas para falar bem de mim. Lalá sorriu e piscou o olho direito, demonstrando simpatia. Todos riram. Soninha desceu a escada e se aproximou. Boa tarde, pessoal. Soninha! Ana Carolina abriu um sorriso de alegria ao ver a amiga. Deixa eu te apresentar o meu amigo Bernardo. Ela se voltou para o rapaz. Esta é Soninha, uma grande admiradora de Alfredo Lamounier. Ultimamente ela não faz outra coisa senão mergulhar nos livros de Alfredo Lamounier. Lalá reforçou. Imenso prazer em conhecê-la, Soninha. Ele tomou-lhe a mão. É uma alegria saber que meu pai é admirado por uma jovem tão bela. É um prazer imenso conhecê-lo, Bernardo. Na verdade, faz bem pouco tempo que passei a ler os romances de Lamounier. Foi por acaso que um de seus livros chegou até mim e eu me apaixonei pela maneira simples que ele escreve, pelos temas tão cotidianos, os quais mexem com os sentimentos do leitor. Os personagens de suas obras são pessoas comuns, porém marcantes, as quais podemos reconhecer e encontrar no nosso dia a dia. Um taxista, por exemplo, uma professora, uma recepcionista,
Moira é um exemplo vivo, tal e qual a personagem de A Camponesa, não é mesmo? Moira se assustou ao ouvir seu nome e sentiu sua face enrubescer ao notar todos os olhares voltados para ela. Bernardo então se lembrou de onde conhecia o rosto da menina. Ficou perplexo com a semelhança. Sentiu o pensamento congelar e as palavras emudeceram sua voz. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Lalá se frustrou, pois não entendeu o que se passou. Entretanto, sentiu que precisava acudir à situação. Você fica para jantar conosco, Bernardo? Seria um imenso prazer, Lalá. A voz do rapaz emergiu num som abafado. Eu agradeço o convite, mas hoje, infelizmente, não vai ser possível. Fica para outra ocasião. Ah, que pena. Bem, se me dão licença, vou acudir às panelas para não sapecar a comida. Você me dá uma mãozinha, Moira? Lalá entortou ligeiramente a cabeça para Moira e seus lábios enrugaram formando um bico. Claro. Moira se desprendeu do balcão e a seguiu. Alfredo Lamounière é incrível. Ele tem a capacidade de personificar seus personagens. Estou simplesmente fascinada. Soninha acrescentou. Elas são idênticas, Ana Carolina comentou. Estou abobada. Ela é de Canteiros. Os pensamentos de Bernardo escoavam em sua voz surda. Eu sei que meu pai esteve nessa cidade enquanto escreveu esse romance. Naquela época eu nem era nascido ainda. E provavelmente Moira também não. Claro que não. Moira completou 20 anos em abril. Nasceu quase um ano depois da publicação do livro. Soninha estava inquieta. Cada palavra pronunciada era um apelo à resposta daquele enigma. Bernardo sentiu-se exprimido no olhar interrogativo da moça. Soninha, eu estou tão intrigado quanto você. E não tenho a resposta que você busca. Perguntas sem respostas de toda sorte gravitaram a mente de Bernardo naquele momento e se misturaram aos fragmentos de lembrança de sua infância. Viu-se outra vez entre as desavenças de Leandro e Alfredo e a proteção exagerada de Margarete, em seus mimos e esforços para promover a paz no ambiente familiar. Por que Leandro nunca mais voltou em Canteiros? Por que Leandro evitava falar de seus avós? Por que ele nunca os conheceu? Por que a camponesa nunca esteve entre os livros de autoria de Alfredo, na estante de casa? Por que ele teve edição única e era assunto proibido? Que ligação teria a figura de Moira com a trama do livro? Bernardo, você está bem? Ana Carolina se assustou com a palidez do rapaz. Você me traz um copo com água? Vou buscar. Senta, por favor. Ele se sentou. Você está disposta a decifrar esse enigma, não é? Eu também. E posso te assegurar de que eu tenho muitos motivos para isso. Mas eu preciso antes clarear e organizar os meus pensamentos. Conte comigo nesse desafio. Acredite, o impacto foi grande para mim também. Estou intrigada e por razões que desconheço, há uma força me impelindo a empenhar na solução desse caso. E Moira, o que acha? Bernardo recebeu o copo d'água das mãos de Ana Carolina e a sorveu devagar. Ela ainda não tem conhecimento e Lalá não demonstrou muito interesse na questão, então é melhor manter discrição. Claro, Ana Carolina ouvia atenta a conversa dos dois, sentada na ponta da poltrona, ao lado de Bernardo. O rosto do rapaz já recobrava seu tom natural de pele. Eu entro em contato com você assim que colocar os meus pensamentos em ordem. Ele se levantou. Eu o acompanho até a porta. Ana Carolina tocou o braço do rapaz num gesto carinhoso. Eu fico aguardando. Soninha ensaiou um sorriso satisfeito enquanto se apressava rumo à escadaria. Lalá saiu de trás da luminária azul, donde observou a cena, e foi atrás de Soninha. Agora eu quero saber que provocação foi aquela. Lalá tinha nos olhos a necessidade de uma explicação. Agora eu não quero falar. Soninha gostava de provocá-la e virou-lhe as costas. Está bem. Vai ficar de castigo. 1 semana sem direito à sobremesa. Hoje vou servir aquele delicioso doce de Murici que a Moira trouxe lá de Canteiros.
Ela se sentou na cadeira, ignorando o gesto malcriado da moça. Acho que as minhas meninas merecem esse paparico na volta das férias. Afinal, não é todo dia que se tem doce de Murici, feito pela melhor doceira de Goiás. Depois de Cora Coralina, é claro. O que você sabe da Moira? A menina se voltou para ela, apoiando as mãos na cintura e fincando um olhar provocativo nos olhos de Lalá. Lalá disfarçou, encheu o peito de satisfação e desviou os olhos para uma miudeza de objetos espalhados sobre a mesa de estudo de Soninha. Ah, eu sei que é uma boa menina, muito trabalhadeira, muito caprichosa. Tem lá uns defeitinhos, mas nada que uma boa instrutora não possa dar jeito. Soninha entendeu a mensagem nas entrelinhas e começou a organizar a mesa, colocando os objetos na caixa revestida de veludo azul marinho. Parece que vocês estão se dando muito bem. Vejo que você está mais atenta do que de costume. Estou gostando de ver. O que mais você observou? Ai, Lalá! Você e essa sua insistência. Ela fechou a caixa, deixando somente as fotografias sobre a mesa. Ai, Soninha! Por que essa implicância com a Moira? Lalá, não é implicância. É o que então? Lalá se levantou para ver as fotos. Um enigma. Soninha pegou um porta-retrato e uma das fotos das mãos de Lalá. Um enigma. Lalá franziu a testa, colocou as fotos de volta sobre a mesa e sentou-se na ponta da cama. Até mesmo o Bernardo ficou confuso e interessado. Ela é a cara da Moira do livro. Soninha pegou o livro e entregou a Lalá. Depois acomodou uma das fotos no porta-retrato e o colocou sobre o criado mudo. Gente! E não é que é? A boca de Lalá tomou a forma de um ovo caipira. O que você me diz? Com as mãos, Soninha reencaixou delicadamente o queixo de Lalá. A Moira precisa ver isso. Ela devolveu o livro. Não sei por que tanto alvoroço, tanto mistério. Mostra para ela. Você acha que eu devo? Mas é o caminho mais curto para solucionar esse enigma. Vou descer e pedir para ela subir. Lalá saiu e voltou em seguida. Ou você prefere falar com ela depois do jantar? Melhor que seja antes, não acha? Lalá se fingiu pensativa. Acho. Ela vai subir já já. O relógio de pêndulo na parede, em frente à escadaria, marcava 6h58. As pensionistas desceriam em 2 minutos. Lalá hesitou por um momento. Estava contando com a ajuda de Moira para servir o jantar naquele primeiro dia do retorno das estudantes à pensão. Mas o tal enigma precisava ser resolvido. Desceu contrariada e encontrou Moira no refeitório, terminando de preparar a mesa. Moira, vá falar com a Soninha. Deixa que eu termino com isso. Não pode esperar? Moira detestava passar serviço inacabado para outra pessoa, mesmo que fosse para a patroa. Tem de ser agora? Vai, vai. Lalá ignorou as palavras da menina. Insatisfeita, Moira obedeceu. Posso entrar, Soninha? Ela apontou a cabeça no vão da porta. Entra, Moira. Soninha ergueu os olhos das fotografias. Você quer falar comigo? Ela entrou meio ressabiada. Então, Moira, parece que os nossos encontros têm sido, por assim dizer, assombrosos, não é? Atraída pelas fotos, ela se aproximou. São da sua viagem? Não, são fotos antigas que eu trouxe de casa. Posso ver? Pode. Soninha ofereceu uma cadeira e Moira se acomodou. Essa é a minha família. Olha,
Esse é o meu tio Ciro, ao lado de minha mãe. Duda no colo dela e eu com 6 meses nos braços do meu pai. Moira levou a mão na boca. Fechou e abriu os olhos para afastar a vertigem. Soninha, sem perceber, mostrou outra foto. Estes são meus pais. Moira pegou a foto sentindo um leve tremor pelo corpo. A fisionomia da moça ganhou um ar pesado e triste. Reconheceria aquela boca em qualquer lugar. Cresceu vendo aquele sorriso, como ela costumava descrever, sorriso de meia-lua, na fotografia do tio desaparecido, do filho que sua avó nunca perdeu a esperança de reencontrar, aquele tio que julgou estar morto, o tio que não cumpriu a promessa feita ao deixar o lar materno, buscar conforto e estabilidade para a mãe e a irmã. Não podia ser verdade. Não podia acreditar que ele havia se esquecido da mãe por ter constituído família, deixado a pobrezinha à sua espera por todos esses anos, alimentando a esperança de vê-lo, de abraçá-lo. Agora ela sabia. A avó estava certa. Ele não estava morto, mas tinha se esquecido dela. Como guardar aquele segredo? Como viver com aquela descoberta e ter que ocultá-la de sua avó? Moira? Soninha afinal se deu conta de que Moira estava enfrentando uma repentina indisposição. O que está acontecendo? Desculpa, eu acho que eu vou vomitar. Volto depois. Moira saiu como se estivesse andando no escuro num quintal esburacado. Assustada, Soninha apressou-se em ampará-la. Moira se apoiou no esquadro da porta por um instante e depois se afastou em direção ao seu quarto. Sem entender, Soninha desceu correndo e foi avisar Lalá. Lalá! Moira teve um mal-estar repentino. A mulher largou a tigela sobre a mesa e correu pela escadaria acima. Encontrou Moira encolhida no canto do quarto, com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos no ouvido e as pálpebras cerradas. Lalá abaixou-se perto dela e a abraçou. Me perdoa, minha querida. Eu podia ter evitado esse incidente. Ai, Lalá, está tudo desmoronando sobre mim. Não pense assim. Daqui a pouco tudo se esclarece. Lalá se sentia terrivelmente culpada. Para mim, tudo já está claro. A primeira coisa a fazer é levantar desse chão. Vem, eu te ajudo. Lalá segurou as mãos da menina e a fez ficar de pé. Isso. Ergue essa cabeça. Você é forte e sabe se comportar. Não vai se deixar abater por uma provocação descabida de jeito nenhum. Provocação? Moira ergueu os olhos para Lalá. O que você quer dizer com isso? Não foi a fotografia da capa do livro de Alfredo que a deixou nessa desolação? Não. Moira correu os dedos pelos cabelos e andou para o meio do quarto. Então o que aconteceu, afinal? Moira voltou-se para Lalá. Meu tio desaparecido é o pai de Soninha. Ah, meu Deus do céu! Lalá levou a mão na boca. Como é que eu nunca desconfiei, mesmo não o conhecendo pessoalmente? Também um era Tavito e o outro era Otávio. Ele não cumpriu o que prometeu à minha avó. Atordoada, Moira seguiu falando sem prestar atenção nas palavras de Lalá. Ele não vai voltar nunca mais. Ela vai ficar esperando até o fim da vida. Eu não sei como lidar com essa descoberta, Lalá. Como eu vou contar para ela que ele está aqui pertinho de nós, com família e tudo? Não posso dar esse desgosto para minha avó. Não posso continuar aqui. Não tenho forças para olhar a cara de Soninha todos os dias, sabendo que ela é a filha do filho desaparecido de minha avó. Eu preciso ir embora. Moira, senta aqui. Vamos conversar. Lalá a conduziu até a cadeira e sentou-se na beira da cama, ficando de frente para a menina. Você precisa acalmar esses pensamentos. Respire fundo. Isso. Relaxe, minha querida.
Tudo tem a hora certa para acontecer. Lembra de quando eu falei que o Criador a trouxe aqui por algo grande? Agora o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Eu percebi desde o primeiro instante que você e Soninha tinham um encontro marcado. E aconteceu mais cedo do que eu esperava. Não entendo o que você está falando. Agradeça por saber o paradeiro de seu tio Otávio. Ele vai precisar muito de você. Como assim? O pai de Soninha perdeu a memória num acidente de caminhão há muitos anos. Mas então ele não se lembra? Eu vou enlouquecer. Não sei mais o que pensar, Lalá. Fique calma e confie nos propósitos do nosso Criador. Vou descer e ver como as meninas estão se comportando sozinhas lá embaixo. Mas eu volto daqui a pouco. No refeitório, Ana Carolina e Soninha ocupavam as cadeiras na ponta da mesa, numa conversa reservada, apartadas do pequeno grupo das moças que já se acomodavam para fazer a refeição, enquanto falavam umas com as outras sobre assuntos variados. Lalá foi até Soninha. Vem comigo até o escritório. A moça se levantou e a seguiu. Feche a porta. Sem entender, Soninha obedeceu. E agora? Agora senta aqui porque o assunto é delicado. Lalá a conduziu ao assento e sentou-se com ela. Derrama de uma vez esse suco azedo e desfaz essa cara de maracujá murcho de uma vez, vai, Lalá. Ela levou a ponta dos dedos à bochecha, alisando a pele. Também não precisa exagerar, criança atrevida. A menina riu, jogando os cabelos para trás. Fala logo, Lalá. Eu quero ir jantar e continuar minha conversa com Ana Carolina. Moira acaba de descobrir o paradeiro do tio desaparecido. E você me tirou da mesa para dizer isso? Não. A pergunta é: onde? Onde? No seu quarto. Lalá, você está bem? Eu estou. Você é que não está prestando atenção. Está bem. Continua. Moira descobriu o paradeiro do tio desaparecido. Diga-se de passagem, que eu nem sabia, no meu quarto. Você não pergunta quem é o tio dela? E quem é o tio dela? Soninha perguntou com descaso, para satisfazer Lalá. Seu pai. Soninha regalou os olhos. Meu pai? O que você está me dizendo? Isso mesmo que você ouviu. Seu pai é o tio desaparecido da Moira. A fotografia, o mal-estar, agora faz sentido. Ai, Lalá, Lalá. Eu preciso falar com ela. Vem comigo. Soninha se levantou e saiu correndo pela escada acima. Aquela situação veio somar aos raros momentos em que Lalá se achou diante de uma indecisão em sua vida. Deveria subir ou deixar as duas lidar entre elas com aquela brusca descoberta. A porta, entreaberta, lhe permitia ouvir as vozes e os risos que vinham do refeitório, onde as moças jantavam sem pressa, alheias ao calor dos acontecimentos. Lalá estava abatida demais para ir até lá. Soninha e Moira eram prioridade dentro das atuais circunstâncias. Era seu dever estar por perto, mesmo se sentindo um maracujá murcho e sem caldo. Ela se levantou da poltrona e foi caminhando devagar para o andar de cima. Soninha estava parada na porta aberta do quarto de Moira. Lalá me contou. A voz da moça emergiu num sussurro. Contou o quê? Moira ainda não havia se acostumado com aquela descoberta e precisava de uma confirmação. Soninha teve vontade de se aproximar da prima e tocar-lhe as mãos.
mas experimentava uma terrível insegurança. Temia a reação de Moira. Que meu pai é seu tio. Moira ficou calada. Continuou com os cotovelos apoiados na mesa e o rosto entre as mãos. Soninha se esforçava para buscar as palavras adequadas à situação. Lalá tocou-lhe o braço e a moça sentiu-se encorajada a quebrar o silêncio. Se meu pai é seu tio, isso quer dizer que somos primas? Moira continuou silenciosa. Lalá caminhou até ela e tocou-lhe o ombro, num gesto de apoio. Só então ela ergueu a cabeça. Lalá ofereceu-lhe a mão. De um lado temos um tio desaparecido por muitos anos. Ela voltou-se para Soninha e estendeu-lhe a outra mão. Do outro, um pai que sobreviveu a um acidente. Entretanto, ficou privado de sua memória. Estamos diante de uma história fragmentada, nas mãos da filha e da sobrinha, para resgatá-la do passado, remontá-la no presente e no futuro transformá-la num final feliz. Moira ergueu-se da cadeira, olhou para Soninha e então para Lalá. A mulher inclinou ligeiramente a cabeça, encorajando-lhe a falar. Meu avô foi um homem do campo. Era da terra que ele tirava o sustento da família. Moira tinha o olhar distante. Quando ele morreu, um ano depois da morte de meu tio Olavo, minha avó passou por muitas dificuldades para seguir criando os outros dois filhos, minha mãe e o tio Tavito, seu pai. Ela olhou para Soninha. Era assim que vovó o chamava e ainda chama. Tavito vai voltar. Ele prometeu. Qualquer hora dessa ele aponta lá na estrada, eu sei. Ela diz sempre, sem nunca duvidar. Eu e Felisberto, um amigo da família, não alimentávamos esperança. Achávamos que tio Otávio já não pertencia mais a esse mundo. Mais de 20 anos sem notícias. Moira fez uma pausa e enxugou uma lágrima que escorreu no canto do olho. Sentindo-se responsável pela mãe e irmã e ao mesmo tempo sofrendo com o desconforto em que se encontravam, meu tio arrumou a trouxa decidido a sair em busca de recursos para cuidar da família. Minha avó fez de tudo para ele desistir daquela ideia, mas não teve jeito. Ele se foi prometendo voltar. Minha avó começou a fazer doces para vender. Era o que estava ao seu alcance. Dona Carmen, para ajudar, ofereceu a minha mãe um emprego no Hotel Carandes. Felisberto ajudava no que podia e como podia. No ano seguinte da partida do meu tio, minha mãe teve um envolvimento amoroso com um dos hóspedes do hotel. Mas ele foi embora e a deixou grávida. 7 meses depois, eu nascia de um parto complicado e minha mãe morria. Moira, então você não chegou a conhecer os seus pais? Soninha perguntou quando Moira fez uma pausa. Minha mãe eu conheci através das histórias que minha avó e Felisberto contavam. Quanto ao meu pai, sei apenas que se chamava Diniz. Moira curvou os lábios e abriu as mãos para o lado. São 20 anos passados desde então, 20 anos de trégua, porém de longa espera para minha avó. Soninha olhou para Lalá, num silencioso pedido de apoio. Lalá a tranquilizou com um olhar acolhedor. Agora a narrativa passava para ela. Meu tio Ciro tinha uma vendinha na estrada de Cocalzinho de Goiás. Era dessa vendinha que ele tirava o sustento da família, formada por ele, minha mãe e a madrasta. Ele conhecia muitos viajantes e caminhoneiros que faziam parada ali para comprar os produtos da venda. Foi assim que ele conheceu meu pai, um jovem e inexperiente caminhoneiro na época. Ficaram amigos. Conta meu tio que meu pai queria juntar dinheiro para comprar um sítio. Ele gostava muito daquela região e decidiu procurar terras por ali. Gastava pouco, somente o necessário.
Tinha pressa em fazer o montante para comprar o pedaço de chão. Não falava em outra coisa senão nesse sítio. Aparecia sempre com as mesmas roupas e calçados surrados, para saber como andavam os preços e as vendas das terras. A madrasta tinha a saúde comprometida e minha mãe cuidava dela enquanto meu tio trabalhava. Num certo dia ela passou muito mal. Minha mãe achou que ela estava morrendo e, aflita, descambou a pé para ir na venda que ficava uns 6 quilômetros longe de onde eles moravam, para chamar meu tio. Meu pai ia passando e ofereceu-lhe carona. Ela contou da madrasta. Meu pai então fez meia volta e levou a mulher para o hospital. Assim eles se conheceram e acabaram se aproximando. Começaram a namorar. Dali para o casamento foi um pulo. A madrasta faleceu quando minha mãe engravidou-se de Duda. Por essa ocasião, meu pai finalmente conseguiu comprar as terras para construir o tão sonhado sítio. Soninha olhou para Moira. Houve um momento de silêncio. Soninha respirou fundo para continuar narrando sua parte, pois o que contaria a seguir seria a parte mais difícil. Os olhares das primas se sustentaram cheios de emoção. Meu pai viajava muito, trabalhava demais e quase não ficava em casa. Logo depois do nascimento de Duda, já passado um tempo da morte da madrasta, a casa do sítio, sendo construída, foi que meu pai mencionou a existência da mãe e da irmã, as quais ele prometeu voltar para buscar. Dizia que quando todos estivessem reunidos no sítio, ele já não teria mais que trabalhar tanto e nem se ausentar de casa. Ela deixou escapulir um suspiro. Eu estava com 2 meses. Meu pai tinha me segurado nos braços uma única vez. Tio Ciro estava empenhado no desenvolvimento do sítio. Minha mãe cuidando de Duda e de mim, e o sonho de meu pai a um passo de se concretizar. Algumas lágrimas minaram em seus olhos. Lala a abraçou. Ele estava voltando para casa depois de uma longa viagem. Escurecia. Uma vaca saiu do meio do mato e entrou na frente do caminhão que ele conduzia. Para não atropelar o animal, ele jogou o caminhão para o lado e perdeu o controle. O veículo caiu num barranco. Meu pai foi jogado para fora e bateu a cabeça. Quando meu pai acordou no hospital, ele não se lembrava de nada, não sentia nenhuma emoção e não reconhecia ninguém. Tio Ciro e minha mãe eram totalmente desconhecidos para ele. Foi duro, mas os dois seguiram adiante, conforme os planos de meu pai, exceto buscar sua avó e sua mãe, pois eles não sabiam onde elas estavam. Não tinha como chegar até elas. Moira não se conteve e a abraçou. Lala se limitou a afagar o cabelo de ambas, enquanto elas choravam, unidas numa única emoção, entregues na mesma dor, ligadas na mesma história. Passado um tempo, Lala desceu para o refeitório e se viu diante dos olhares interrogativos das meninas. Sabia que não poderia adiar, teria que contar o que estava acontecendo. As meninas ficaram quietas. Parada feito uma estaca, Lala passeava os olhos de uma extremidade à outra da mesa comprida, onde, ainda acomodadas, as moças esperavam. Querem mesmo saber? Está bem, eu conto. Moira foi ao quarto de Soninha e, atraída pelas fotografias antigas que ela trouxe de casa, pediu para ver. Soninha mostrou. Aí aconteceu o inesperado. Moira reconheceu numa das fotos o tio que estava desaparecido há mais de 20 anos, o qual é também o pai de Soninha. Pronto, contei. Naturalmente, as moças ficaram surpresas e quiseram saber detalhes. Curiosas, começaram a falar ao mesmo tempo, se atropelando umas nas outras com perguntas. Mas Lala encerrou o assunto ali mesmo.
Por ora, aquilo era tudo o que ela podia dizer. Se elas quisessem saber mais, que se comportassem e fossem discretas. As respostas viriam ao seu tempo. Agora subam, andem. Acabou o horário de janta. Todas para os quartos. Moira e Soninha não desceram. Ficaram conversando por mais um tempo. Soninha falou da infância, da afinidade e do apego ao pai. Falou do sítio, do companheirismo e da amizade entre Círio e Otávio, da mãe e do irmão. Depois quis saber como era Zefinha. Moira falou-lhe do quanto a admirava, por ela ser uma mulher forte e determinada. Falou das coisas que Felisberto contava e do que teve conhecimento através das conversas com a avó. Zefinha era a mais velha de 7 irmãos que ficaram órfãos ainda pequenos. Cada um deles foi adotado por famílias diferentes, os quais, ao fim de alguns anos, se viram completamente separados uns dos outros. Zefinha estava com 10 anos quando foi morar com os padrinhos, os antigos patrões de seus pais, um casal de fazendeiros, sem filhos. A madrinha a educou com o esmero de quem educa uma filha legítima e a preparou para casar com o filho de um fazendeiro da região, amigos de longos anos. O casamento de Zefinha já estava marcado quando Germano, o avô, apareceu lá em Rivalina, uma cidadezinha no estado de Minas Gerais onde moravam. Eles se apaixonaram um pelo outro, sem muitas chances para ficarem juntos. Com o consentimento e aprovação dos padrinhos, não tiveram outra alternativa senão fugir. E os dois fugiram. Meu Deus, nossa avó era corajosa. Sempre foi. Ela conta que o filho do fazendeiro era um pau torto, que nunca ia se endireitar, e que os padrinhos não iriam voltar atrás na promessa do casamento. Diz ela que no começo a vida com o vovô não foi fácil, mas se ela tivesse se casado com o tal moço, sua vida teria sido uma eterna dor de cabeça. Por isso ela nunca se arrependeu. E os padrinhos, como ficaram depois da fuga dos dois? Ela nunca mais os viu ou teve notícias. O vovô Germano era bom em achar esconderijos, por isso foram para canteiros, que na época era só mato ao redor do córrego das Águas Claras. Já estou gostando muito da nossa avó. Ela é muito brava e braba. Elas riram, já estavam descontraídas e se sentindo à vontade uma com a outra. Agora que já sei um pouco das bravuras da vovó Zefinha, me conta um pouco das brabezas. Riram mais, como se fossem velhas amigas compartilhando segredos. A conversa entre as duas durou longas horas e acabaram por decidir que no seguinte fim de semana Moira iria levar a notícia à avó e Soninha ao pai. Assim ambas os preparariam para o reencontro, o qual seria planejado depois com o carinho e o cuidado merecidos.